Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor Etium HaShabbat Lekadishô. Lembra-te no dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, nós estamos aqui examinando a Parashá Devarim, que se encontra ali em Deuteronômio. Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 1, alguns versículos iniciais, que diz assim: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote e Diazaabe. 11 jornadas a desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Eterno lhe mandara acerca deles. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui na Parashá Devarim que Moisés, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um discurso, ele vai repetir a Torá, né? Ele vai fazer uma repetição de toda a Torá, agora ali, em frente ao Jordão, né? Ali, prestes a Moisés falecer. Ele vai falecer e logo depois, logo mais para frente, ele vai falecer. Mas ele agora, nesse momento que ele está ali com o povo de Israel, já prestes a entrar na Terra Prometida, ele vai fazer um discurso, ele vai dar uma bronca e vai falar dos vários erros que o povo cometeu desde a saída do Egito até ali. Amém? Então o povo, ele foi pecando pouco a pouco e foi despencando espiritualmente. Amém? E uma lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o despencar do povo de Israel, ele começa quando ele começa a reclamar virtude, coisas que são boas, eles veem até como coisas ruins. Mas essa queda do povo de Israel no deserto não se deu da noite para o dia. Isso foi pouco a pouco. Isso daí foi paulatinamente. Nós vemos aqui, queridos, que o povo de Israel, ele foi reclamando de Deus um pouquinho, depois reclamou mais, depois reclamou, e ao ponto que no fim ele já estava reclamando, aquela geração que morreu no deserto, já estava reclamando de coisas boas, até coisas boas que Deus dava para o povo, eles estavam vendo como ruins. Então, quando é assim, é uma lição que a Torá nos dá, meus irmãos, que a queda do ser humano, a queda daquele que serve a Deus, que começa a enfraquecer, não é de um dia para a noite, não. Ele vai aos pouquinhos enfraquecendo, vai caindo, a queda vai aumentando até que se desvia de vez. A mesma assim foi aquele povo, né, que morreu no deserto, porque quando estava a ponto de entrar na Terra Prometida, naquele episódio dos espias, murmuraram de Deus. Até na hora de receber um presente, murmurar, é porque já estava vendo as coisas ruins, coisas boas como ruins. E a gente vê, meus irmãos, que essa é uma lição que nós temos que olhar sempre com olhar otimista. Amém? Nós temos que estar sempre olhando com o olhar de que o Eterno tem cuidado de cada um de nós. Nós devemos, quando nós vemos um copo pela metade, nós não devemos olhar um copo meio vazio, mas devemos olhar um copo meio cheio. Amém? Porque quando você olha um copo meio cheio, você está olhando para aquela bênção que o Eterno está te dando. Quando você olha para o copo meio vazio, você está como se fosse exaltado, exigindo alguma coisa. Não, vamos glorificar a Deus pelo copo meio cheio. Louvado seja Deus. E assim não ocorre a queda, porque a queda de uma alma, a queda de uma pessoa, a queda até de uma geração, como aconteceu ali no deserto, foi exatamente pela murmuração, pelo reclamar da vida. Amém? O processo de queda espiritual, ele começa devagarinho.
amém? Até que a queda vai aumentando, 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 e aí a pessoa, ou até uma geração, até um povo, se desvia dos caminhos do eterno, meus irmãos, amém? E eu queria só contar uma pequena história, meus irmãos. Tinha um homem que ele estava dirigindo ali nos Estados Unidos, pelo deserto, né? Que ali tem uma área desértica também nos Estados Unidos. Ele foi abastecer o seu carro, mas estava uma grande tempestade. E ali não tinha... Ele estava preocupado que não achava um lugar para abastecer o carro, até que em um determinado momento ele encontra um posto no meio daquele deserto, né? E ele pôde ali, o posto não tinha nem teto, era um posto bem rudimentar, só tinha um frentista, e caindo uma tempestade tremenda, o frentista vai e enche, apanhando chuva direto, o frentista, e enche o tanque do carro daquele homem. E aquele homem que está ali quentinho dentro do carro, né, sequinho, ele olha para o frentista todo molhado ali, sem teto no posto, né? Então, quer dizer, a chuva, a tempestade está molhando ele, e o frentista todo feliz, né, assobiando. E aquele homem ficou curioso e perguntou assim: rapaz, como é que você pode estar tão feliz, né? Se você está aí pegando essa chuva toda, poxa, aqui sem ninguém perto, você isolado de tudo e de todos. E aquele homem disse assim, que ele foi levado, quando teve a guerra do Vietnã, ele era uma pessoa, um jovem feliz, passeava, fazia, até que chegou a guerra do Vietnã, ele foi convocado para a guerra do Vietnã pelos Estados Unidos, e aí ele foi batalhar na guerra do Vietnã. E ele lá viu horrores, viu o inferno de perto. E ali ele viu, meus irmãos, que ele nunca tinha visto coisas tão ruins na vida, os amigos dele morrendo do lado dele, muito ruim. Então ele fez, né, uma oração a Deus e pediu que ele nunca mais ia reclamar da vida, porque quando ele era novo, ele reclamava muito da vida e tinha tudo. E ali ele estava vendo no Vietnã que ele ia perder a própria vida. Então ele pediu a Deus, se ele voltasse para casa, ele nunca mais ia reclamar. E ele hoje vive uma vida feliz, porque logo depois que ele fez essa oração, uma semana depois terminou a guerra. Então ele voltou e hoje ele nada o abala mais, ele cumpre essa oração que ele fez com Deus, e efetivamente ele vive feliz, sem reclamar, em que pese seja a situação, ali no deserto, no meio dos Estados Unidos, sem ninguém perto, amém? Uma chuva torrencial é muito melhor do que estar na guerra do Vietnã, amém? Então, queridos, a gente sempre olhe o copo meio cheio e vamos sempre glorificando a Deus, porque dessa maneira você não corre o risco de ter uma queda espiritual, amém? Então essa é a lição da Torá, nessa noite de Shabat, que o Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos, Shalom, Shabat, Shalom, amém e amém.